Os sussurros começam na penumbra, nas frestas escuras, entre a luz e a sombra de um quarto adormecido. Eles falam de lendas, de rituais proibidos e de uma figura espectral cujo nome, se pronunciado 3 vezes diante de um espelho à meia-noite, pode selar um destino terrível: Bloody Mary. Um nome que evoca calafrios, promessas de aparições e avisos sobre as consequências de desafiar o véu entre os mundos. A lenda urbana, um eco distorcido de tragédias passadas, persiste através dos séculos, fascinando e aterrorizando aqueles que ousam testar seus limites. Mas quem foi a mulher por trás do mito? Qual a origem da maldição que aprendeu para sempre ao plano espelhado, condenada a uma vingança eterna? Para desvendar o mistério, é preciso viajar no tempo, muito antes de seu nome ser um mero gracejo em festas de pijama. Havia uma vez uma jovem chamada Mary, que vivia em uma época onde o mundo parecia vasto e impiedoso. Desde a infância, Mary era uma alma solitária, com olhos que pareciam enxergar além do que a maioria via. Ela não tinha muitos amigos, e sua família, embora presente, parecia distante, envolta em suas próprias preocupações e segredos. Talvez fosse essa solidão que a empurrava para o fascínio pelos espelhos. Não eram meros objetos de vaidade para ela. Eram portais, superfícies cintilantes que refletiam não apenas sua imagem, mas também seus anseios e medos mais profundos. Ela passava horas a fio diante deles, conversando com seu próprio reflexo, buscando um companheiro em um mundo que a incompreendia. A relação com sua família era complexa, tingida por uma negligência sutil, uma falta de calor que a deixava sempre à margem, como uma sombra no canto de um cômodo. A vida de Mary, já frágil, foi estilhaçada por um evento que a marcou para sempre. Uma traição cruel, talvez um amor perdido de forma violenta, ou uma humilhação pública que destruiu sua reputação e sua alma. Os detalhes exatos se perderam nas brumas do tempo, mas a dor, essa permaneceu. Uma dor aguda, corrosiva, que se infiltrou em cada fibra de seu ser, transformando sua tristeza em uma sede ardente por justiça, ou talvez por vingança. Em seu desespero, Mary buscou refúgio não na fé ou na comunidade, mas nos tomos antigos e sussurros esquecidos. Ela encontrou entre páginas amareladas e rituais arcanos a menção a um feitiço ligado aos espelhos, uma forma de transcender sua dor e se manifestar além dos limites da vida. O ritual exigia mais do que meras palavras. Pedia um sacrifício, uma promessa sombria que a ligaria eternamente ao plano espelhado. Em uma noite de lua nova, com o coração partido e a mente nublada pela mágoa, Mary se postou diante de um grande espelho antigo. As velas tremeluziam, projetando sombras dançantes que distorciam sua imagem. Com cada palavra proferida e cada gota de seu próprio sangue depositada na superfície fria, Mary sentiu uma transformação terrível. A jovem sofredora, cheia de esperança e vulnerabilidade, começou a se dissolver, dando lugar a uma entidade sem piedade, cujo único propósito era a retribuição. Ela se tornou a guardiã sombria dos espelhos, presa entre os mundos, esperando o chamado. A primeira aparição foi rápida e brutal. Aquele que, por curiosidade ou desdém, ousou invocar seu nome, viu seu próprio reflexo distorcer-se em um grito silencioso, enquanto a figura de Mary, com olhos cheios de ódio milenar, se materializava do vidro. O destino daquele desafiante se perdeu na história, tornando-se apenas mais um aviso macabro. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Os séculos se estenderam, transformando a tragédia pessoal de Mary em um sussurro coletivo, uma lenda urbana que viajou através de continentes e gerações. De aldeias remotas a metrópoles iluminadas, a história de Bloody Mary se metamorfoseou,
ganhando novos detalhes e perdendo outros, mas mantendo sempre o cerne de sua essência. Um espírito vingativo, aprisionado em espelhos, pronto para emergir se o ritual correto fosse executado. Na Europa, ela era a dama do espelho. Na América, a terrível Mary Worth. Cada cultura adicionava sua própria camada de medo e fascínio, mas o aviso era universal. Não a invoque. Em meio a essa tapeçaria de lendas, uma família moderna, os Silva, vivia sua vida, aparentemente alheia à escuridão que os ligava ao passado. Eles eram uma família comum, com suas alegrias e desavenças, mas em suas veias corria um segredo ancestral, uma conexão esquecida com a própria Mary. João, o filho adolescente, era o típico rapaz cético, mas com uma curiosidade insaciável pelo sobrenatural. Noites a fio, ele se perdia em fóruns da internet e vídeos de teorias da conspiração, onde a lenda de Bloody Mary era um tópico recorrente. Seus amigos, em um desafio tolo, o incitaram a tentar. É só uma brincadeira, João. Você não acredita nisso, não é? Ei! A provocação feriu seu orgulho adolescente e, em um sopro de rebeldia, João decidiu provar que tudo não passava de uma farsa. Em uma noite escura e chuvosa, com seus pais dormindo profundamente, João trancou-se no banheiro. As velas que ele acendeu projetavam sombras dançantes, e o espelho à sua frente parecia engolir a pouca luz do ambiente. Com a voz trêmula, mas carregada de uma falsa bravata, ele proferiu as palavras proibidas: Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Um silêncio pesado preencheu o espaço. Nada aconteceu. João soltou uma risada nervosa, aliviado e um pouco desapontado. Eu sabia, murmurou ele, virando-se para apagar as velas. Foi então que o espelho estremeceu, não com um som, mas com uma vibração que João sentiu em seus ossos. Lentamente a imagem refletida começou a distorcer-se. O banheiro, antes familiar, transformou-se em um abismo escuro, e do fundo da escuridão uma figura emergiu. Não era a Mary da lenda, uma mulher pálida e etérea. Era algo muito mais aterrorizante, uma manifestação distorcida de dor e fúria, com olhos que queimavam com milênios de ressentimento. Mary, a entidade, não era um fantasma tradicional. Era a personificação do sofrimento, uma imagem quebrada de humanidade. O grito de João ficou preso em sua garganta. Ela estava ali. Os eventos sobrenaturais começaram sutilmente, como sussurros no vento. Objetos se moviam sozinhos, sombras dançavam nos cantos dos olhos e a temperatura na casa caía drasticamente, independentemente do aquecimento. A família Silva, inicialmente, atribuiu tudo ao estresse ou à imaginação, mas quando a mãe de João, Ana, viu seu próprio reflexo no espelho do quarto se contorcer em uma careta de agonia e o pai, Carlos, encontrou suas camisas rasgadas em tiras, eles souberam que algo estava terrivelmente errado. O medo começou a se instalar, corroendo a falsa sensação de segurança. Desesperados, os pais de João começaram a investigar. Eles vasculharam arquivos antigos da família, diários empoeirados e cartas mofadas, buscando qualquer explicação para o terror que assombrava sua casa. Foi em um velho baú, esquecido no sótão, que Ana encontrou uma pista chocante. Um diário de sua tataravó, uma mulher chamada Elara. Nas páginas amareladas, Elara descrevia um amor proibido e uma traição devastadora. Ela havia se apaixonado por um homem que, para se livrar dela e herdar uma fortuna, a acusou falsamente de bruxaria, condenando-a a uma morte cruel. O nome da mulher injustiçada? Mary. Elara, em seu desespero, havia invocado um espírito para vingar sua amiga, sem saber que estava condenando a própria linhagem. A família Silva não só estava ligada a Mary, eles eram descendentes daquele que, por omissão ou covardia, havia permitido sua condenação.
A vingança de Mary não era aleatória, ela era direcionada, um eco de uma injustiça antiga. O conflito se intensificava a cada dia. O medo da família versus a sede de vingança de Mary. Uma noite, enquanto João dormia, uma fria mão esquelética surgiu do espelho sobre sua cômoda. Seus dedos pálidos tocaram seu rosto, deixando uma marca fria e arroxeada. Quando ele acordou, a marca persistia, um estigma visível, um aviso inegável. O tempo estava se esgotando. A intensificação da presença de Mary era inegável. Não eram mais apenas sussurros e objetos movidos. A entidade, agora, se manifestava de formas mais agressivas e pessoalmente direcionadas. Ana, a mãe, via seu próprio reflexo nos espelhos da casa distorcer-se em visões de terror, seus traços se transformando nos de uma velha decrépita, com olhos vazios e sem vida. Carlos, o pai, era assombrado por pesadelos vívidos de seu passado, onde erros e arrependimentos eram magnificados até se tornarem monstros. João, o adolescente que iniciara tudo, sentia a presença de Mary mais do que ninguém. A marca em seu rosto pulsava com uma dor fantasma, e ele frequentemente acordava com a sensação de estar sendo observado, seu quarto mergulhado em um frio sepulcral, apesar do calor do verão. A família Silva era forçada a confrontar seus próprios medos e segredos. As discussões, antes triviais, transformaram-se em acusações veladas, o estresse expondo as rachaduras em seu relacionamento. No entanto, a ameaça comum de Mary forçou-os a se unirem. Eles perceberam que, para sobreviver, precisavam superar suas diferenças e trabalhar juntos. A busca por respostas tornou-se frenética. Eles reviraram os diários de Elara novamente, procurando por qualquer detalhe que pudesse oferecer uma solução, qualquer pista que pudesse apaziguar a fúria de Mary. Foi então que João, em uma noite de insônia, notou uma passagem que havia escapado à atenção de seus pais. Elara falava não apenas da traição, mas do amor profundo que Mary nutria por um pequeno medalhão, um presente de sua mãe antes de falecer, contendo a gravura de uma flor rara, que crescia apenas na propriedade da família. Mary havia sido enterrada sem ele, o medalhão perdido em meio à confusão de sua morte injusta. A família compreendeu que a vingança de Mary não poderia ser combatida com violência ou rituais de banimento, mas com redenção e compreensão. Mary não queria apenas punição. Ela ansiava por reconhecimento, por ter sua dor e sua história validadas. O medalhão era o último elo com sua humanidade, um símbolo de seu amor e de sua perda. O confronto final estava próximo. A família Silva se uniu com um propósito: encontrar o medalhão e oferecê-lo a Mary. A busca os levou a uma antiga capela abandonada nos arredores da propriedade, onde os restos mortais de Mary haviam sido originalmente sepultados antes de sua lenda se firmar. O local era decrépito, coberto de era e teias de aranha. Dentro, a atmosfera era pesada, como se o ar estivesse saturado de séculos de tristeza. Eles encontraram o medalhão, enterrado sob uma laje de pedra rachada, exatamente onde Elara havia indicado em seu diário. Era uma peça simples, de cobre oxidado, mas a pequena flor gravada ainda era discernível. De volta à casa, diante do espelho que servia como portal para a entidade, a família se postou. João, com o medalhão em suas mãos, sentiu um calafrio. Ana e Carlos, segurando as mãos um do outro, projetavam uma força silenciosa. João invocou Mary novamente, não com desafio, mas com um pedido sincero de paz. O espelho brilhou intensamente, e a figura distorcida de Mary emergiu, mais pálida e translúcida do que nunca, seus olhos ainda ardendo com dor. João estendeu o medalhão. "Mary", disse ele, sua voz tremia. "Nós entendemos sua dor. Queremos que encontre a paz. Este é o seu." Ao tocar o medalhão, a expressão de Mary mudou.
A fúria em seus olhos diminuiu, substituída por uma tristeza profunda. Uma lágrima de escuridão escorreu por seu rosto espectral. Ela pegou o medalhão e, por um instante fugaz, a família viu a imagem da jovem Mary, não a entidade vingativa, mas a garota sofredora que ela realmente fora. Lentamente, ela se desfez em partículas de luz que foram absorvidas pelo espelho. O frio na sala desapareceu e a marca no rosto de João começou a desvanecer. A maldição fora quebrada. A família Silva foi libertada, mas a experiência os mudou para sempre. Eles aprenderam uma lição valiosa sobre o perdão, as consequências das ações passadas e a importância de compreender a dor alheia. A lenda de Bloody Mary persistiu, mas para a família Silva, ela adquiriu um novo significado. Era um lembrete de que algumas feridas ancestrais só podem ser curadas com empatia e redenção. O espelho da casa, antes um portal para o terror, agora refletia apenas o presente. Um futuro incerto, mas livre do peso de um passado sombrio.